Amém? 1, 2, 3 e já. E viu Deus tudo quanto tinha a ver, e eis que era até aqui. Tudo que Deus fez, ele viu que era muito bom. Muito bom. Senhor Deus, muito obrigado, Jesus, por esta noite e outra vez poder estudar a tua palavra. Ministra, fala conosco, nós oramos aqui crendo em nome de Jesus. Amém. Tome os vossos assentos. Amém. Queridos do Senhor, nós estamos na semana de oração. Acordei 4h40 para poder abrir a igreja 5h15 para começarmos a orar 5h30. Amém? Acordar cedo é comigo mesmo. E é o meu horário do devocional. Quando eu cheguei em casa, falei: Senhor, me dá uma palavra. E com 40 minutos o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Amém? Eu coloquei lá nos grupos, né? De manhã tem esse costume. Terça-feira, quando é nós que vamos ministrar. Qual é a origem do pecado? Aonde ele surgiu? Quando? E eu quero falar com os irmãos que é um dos assuntos muito polêmico, muito discutido e pouco conversado. Discutido porque é polêmico, mas pouco se fala, né? Qual é a origem do pecado? Por ser um assunto difícil. E eu li esse versículo de Gênesis capítulo 1, versículo 31. Vou ser breve, tá, irmão? Irmão sabe que terça-feira não passo o horário. É 5 para as 9, 10 para as 9, a gente dá a bênção e vamos embora. Mas nós vamos estudar o da palavra do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que o pecado, ele tomou conta da humanidade. Tomou conta da humanidade. E aí nós começamos a perguntar, né, Olivaldo? Aonde começa esse miserável desse pecado? Aonde que ele inicia? Aonde que inicia? E tem até alguns que falam assim, né? Se Deus criou todas as coisas, então a origem do pecado provavelmente deve ser Deus. Jamais, irmãos, jamais. Por que o senhor diz jamais, pastor? Porque a infinita santidade de Deus, e essa santidade ela é cantada. Aonde, pastor? Em Isaías capítulo 6, a gente lê e relata isso sempre. Os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins estão ao redor do trono de Deus, e a Bíblia diz que eles têm 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, e com 2 eles estão a voar ao redor do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então esta santidade, que é cantada pelos querubins, cantadas pelos serafins, ela também resulta na infinita impossibilidade do pecado ter origem em Deus. Porque Ele é muito santo. Ele é tão santo. É melhor nós lermos. Olha o que Abacuque escreve sobre a sua santidade. Alguém leia ou se cai na tela. Primeiro nós vamos ler pelo telão. Abacuque capítulo 1, versículo 13. Então, pobre de quem pensa que a origem do pecado está em Deus. Ele é muito santo. A santidade dele não permite que o pecado dê origem em Deus. Alguém pode ler para nós Abacuque capítulo 1, versículo 13? Vamos ler na tela, 1, 2, 3 e já. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Até aqui já está bom. Até aqui. Deus, ele é tão puro, tão santo, que os seus olhos não podem ver o mal. Então esta santidade impossibilita o pecado ter origem em Deus. E eu li Gênesis 1:31, que tudo que Deus fez é bom, irmãos. Tudo que Deus fez é bom. O pecado é bom ou é ruim? Ruim.
Bom e ruim. Pecado é ruim. Pecado é ruim. Então ele não pode ter origem em Deus. Ele é bom para quem é da carne. Eu entendi a irmã Elisete. Eu entendi a irmã Elisete. Eu também entendi. Se o cristão, desculpa, tá, irmã Elisete? Eu entendi a sua colocação. Mas se o cristão verdadeiro, espiritual, falar que o pecado é bom, tem alguma coisa errada. Mas agora o cristão que não é firme com Jesus, quer ver como é que ela colocou? Por exemplo, um homem casado tendo duas mulheres, isso para ele é sinal de masculinidade, isso para ele é bom. O pecado, se nós olharmos com os olhos mudando, ela está certa. É verdade ou não é? Você fazer o que quer da sua vida, você não tem regra, você não tem a Bíblia como regra de fé. O que vier como diz aí no popular, o que vier na telha eu faço. Agora o crente não, ele tem um guia, ele tem uma bússola, que é a palavra de Deus. Amém? Amém? E como diz o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, Mas nem tudo me convém. mas como cristão, nem tudo me convém. Aleluia. Amém? Amém. Então tudo que Deus fez é bom, mas o pecado não é bom. Então a origem dele não pode ser em Deus. Não pode ser em Deus. Aí vem Abacuque que diz: os seus olhos assim, tão santo, tão santo, tão santo, que não pode ver o mal. Olha o que diz o apóstolo João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Ou alguém abre aí, por favor, por gentileza. 1 de João 5, está na tela, vamos ler? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele Trevas nenhuma. Se o pecado tivesse origem de Deus, teria trevas nele, concorda ou não? Mas nele não há trevas nenhuma. Não há trevas nenhuma. Impossível, irmãos, impossível nós afirmarmos ou dizer que o pecado tem origem em Deus. Aleluia. Amém. O apóstolo João declara isso. Nele Deus é luz e nele não há trevas. Amém? Amém. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 13, a Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, versículo 13, coloca aí, Sofia, 1, 2, 3 e já. Ninguém sendo tentado tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. o que isso tem a ver, pastor? Se o pecado tivesse origem em Deus, o pecado ele tenta ou não tenta? E Deus não tenta ninguém, irmãos. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado. Não, foi Deus que me tentou. Deus não tenta ninguém, irmãos. Louvado seja Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Então jamais nós podemos afirmar: tudo que Deus fez é bom e o pecado não é bom. Então o pecado não tem origem em Deus. Amém. Mas aonde está a origem do pecado, pastor? Aonde está a origem? Aí agora alguns afirmam que ele originou no Éden. Se eu disser que ele originou no Éden, eu vou dizer então que a origem do pecado, ela foi no ser humano, foi no homem, no ser humano. Desculpa, eu vou fazer uma afirmação: o pecado também não teve origem no ser humano. Me prova, pastor. E muita gente afirma isso, né? Muita gente. Agora deixa eu te provar. Quando Deus decidiu criar o homem, ele tomou um modelo, e esse modelo era padrão. Qual que era o modelo que ele tomou? Façamos o homem a nossa imagem. Opa! Então nós começamos a esclarecer que o pecado também não tem origem no homem. Não tem origem no homem. Gênesis 1, 27. Coloque na tela. Não tem origem.
Se nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, se Ele é santo, tão santo, que os seus olhos não podem contemplar o mal, e a nossa imagem é a semelhança do Senhor. Olha o que está na tela. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Portanto, o ser humano, se vocês me autorizam, vou falar aqui, o ser humano foi feito sem pecado e não sujeito à morte. Que isso, pastor? É isso mesmo. Sem pecado e não sujeito à morte. Por quê, pastor? Sendo ela o salário do pecado. A morte é o salário do pecado. Mas o homem não foi feito para morrer. E eu vou fazer uma afirmação aqui que pode chocar alguns. O salário do pecado é a morte, está em Romanos 6,23. Agora, alguém abra, por gentileza, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Aqui eu vou agarrar um pouquinho, está na tela. Vamos ler 1, 2, 3 e já. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Deus fez o homem Reto. reto. Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem reto. Porém, eles buscaram astúcias. Deixa eu começar a esclarecer aqui, irmãos. Então nós entendemos que quando Deus fez Adão e Eva, o mal já existia no universo. Como assim, pastor? Isso mesmo. O pecado, o mal já existia no universo. E ele já existia a ponto de quando Deus cria o homem, ele também trata da restauração do homem por ele pecar. Ele trata da redenção do homem. Pastor, quer dizer que o mal já existia quando Deus fez o homem? Quem tentou a Eva, irmãos? Quem tentou a Eva? A serpente, certo? E nós conhecemos a serpente como o... Sim ou não, irmãos? O mal já existia ou não já? Porque senão ele não teria tentado a Eva. Então quando Deus faz o homem, o mal já tinha aparecido. E é o que nós estamos vendo na noite de hoje. Qual é a origem do pecado? Estudamos, provamos dentro da Bíblia que não é em Deus. E agora estamos vendo que não é também no homem. Não é no homem. Nós podemos até afirmar assim, ó, o pecado humano teve origem no homem. O pecado do homem, o pecado humano. Porque aí sim, quando Eva ouve a voz do maligno, todas as vezes que a Bíblia fala de serpente, está se referindo ao diabo. E quem tenta a Eva do Éden é quem? A serpente. Então quando Deus cria o homem, Ele faz o homem reto, Ele faz o homem para ser eterno, igual a Ele. Ele não faz o homem para a morte. Só que aí entra o pecado humano. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. Por isso que eu disse no início, não é qualquer um que trata desse assunto. Por isso que a gente ouve muito poucos estudos acerca desse assunto. Mas que é bom a gente estudar e aprender, é verdade ou não é? Amém. Em Eclesiastes nós vemos, está aí na tela, Deus fez ao homem reto. Ele não fez o homem para pecar, Ele não fez o homem para morrer, Ele não fez, irmãos. Então nós vemos que o mal já existia. Está certo, querido? Amém. Eu queria ler mais um texto com os irmãos. Por gentileza, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13, 8.
Coloca aí na tela para nós. 13:8. Vamos ler. 1, 2, 3 e já. Vocês vão entender melhor o que eu acabei de falar. 1, 2, 3 e já. E adoraram todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Desde a fundação, Foi morto. desde a fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sim ou não? O que está tratando aqui, irmão? O plano da redenção. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia! Vocês lembram que semana passada nós estudamos sobre a morte do animal? Quem estava aqui semana passada? Então escutem, Deus não fez o homem por pecado, mas Ele concedeu ao homem uma questão, o livre-arbítrio. E agora aprenda uma coisa. Você está cansado de ouvir sobre as árvores do jardim. Quantas árvores eram? Quantas árvores eram no jardim de escolha? 2 árvores. E aquelas árvores significavam escolha. Escolha. O Senhor chama o homem e a mulher e diz assim: ó, está vendo aquela árvore ali? Dela não podeis comer. Mas você está vendo essa daqui? Pode comer à vontade. Todas as outras que estão no Éden. E olha, irmãos, e olha o que tinha árvore frutífera, hein? Os estudiosos dizem que só tinha uma árvore que o Senhor proibiu comer o fruto. Só aquela árvore. As demais, todas no jardim, todas, árvore, não vegetação, eram frutíferas. Aí o Senhor diz e fala: daquela ali vocês não comem, mas as demais podem ficar à vontade. Meu Senhor da glória. O que o homem fez? Ele foi exatamente naquela que Deus falou que não era para comer. Ele podia, irmãos, desculpa, ele podia passar até mal de tanto que ele comesse das outras. Por que comer da que o Senhor falou para não comer? Quando o Senhor coloca aquelas árvores no jardim, sabe o que Deus estava fazendo, pastor Luciano? Um outro assunto muito polêmico também, o famoso livre-arbítrio, poder de escolha. Escolham. Na verdade Deus estava dizendo ao homem: vocês podem ficar comigo, ou vocês podem seguir quem colocou o mal no mundo. Santo de Israel. E por que Deus faz isso? Porque Ele sabe que o homem é ruim. Nós somos ruins, irmãos. Nós somos tão ruins. Se nós ficarmos sem tomar banho 2 dias, a gente fede. E sabe por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque se Deus não tivesse colocado as árvores da escolha, eu chamo árvore da escolha. Hoje sabe o que a gente ia fazer? A gente ia parar, olhar para o céu e falar assim: também Deus, nós não temos outra opção, nós só temos o Senhor para servir. Meu Senhor da glória. E por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque ainda vai vir o milênio, e no milênio Satanás vai ser preso. Aí depois do milênio Satanás vai ser solto. Aí pergunta para mim: para quem que vai soltar ele, pastor? Olha aqui, olha, no milênio quem vai governar a terra é Jesus. O governo será de Cristo. 1000 anos Jesus governando. Vai nascer gente, vai morrer gente, está na Bíblia. E quando acabar o milênio, vai lá e vai soltar Satanás. Para que soltar ele? Deixa ele preso. Olha que coisa linda. Deus dando ao homem o poder da escolha de novo. Não nasceu gente no milênio? Na hora de soltar Satanás, ele vai tentar aqueles que viveram 1000 anos com Cristo. Com Cristo. Vai ser solto para tentar. Olha aqui para mim, de alguém que gosta e ama escatologia e estudou, vocês sabem, tem gente que vai preferir seguir o de Satanás, seguir o diabo. E o governo é de Cristo. Olha como o homem é ruim.
vem esse versículo no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação. Mas o cordeiro foi morto na virada da lei para a graça. Jesus foi morto lá. Não, ele foi morto desde a fundação do mundo, porque ele sabia que o homem ia pecar, e ele começa a trabalhar a redenção do homem. Aleluia! Amém, queridos? Aleluia. Aleluia! Não teve origem humana, não teve origem no homem, não teve origem no ser humano. Alguém leia 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém. 1 de Pedro 19 e 20, vamos ler juntos, 1, 2, 3 e já. Mas Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Eu estou querendo mostrar isso aqui, irmãos. 2 textos que eu mostrei para vocês: o cordeiro morto antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Aleluia. Então olhem para mim, a origem do pecado também não é no ser humano. Agora falta 20 minutos. Onde está a origem do pecado, pastor? Abra a Bíblia de vocês em Ezequiel, capítulo de número 28, versículo 12 e 13. Eu vou citando aqui e depois nós vamos ler. O diabo, ou Lúcifer, como ele é apresentado na Bíblia, e ele é apresentado muito bem. Ele é apresentado como um ser angelical, criado por Deus, ele é. Da mesma forma que o homem também o foi, e a Bíblia coloca nele alguns adjetivos lindos. A Bíblia chama ele de perfeito. Vamos ler o versículo 12, 1, 2, 3 e já. Filho do homem, levanta na lamentação e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em forma. Não muda não, volta. Olha as qualidades que o Senhor dava a ele. Vocês me permitem, eu estou falando do diabo ou Lúcifer? Fiquem à vontade. Olha, tu eras o selo da medida. Espera aí, ele era referência para tudo. Selo de medida, ele era referência. Tem alguma outra versão aí? Nesse selo de medida? Aferidor de medida. Aferidor. Então, quer saber se você está bem? Equiparava você com aquele anjo de luz. Eram as qualidades que Deus colocava nele, que o Senhor dava a ele. Aferidor de medidas, selo de medida. Era um exemplo de perfeição. Exemplo de perfeição. A senhora colocou a palavra que eu estava me faltando. Cheio de sabedoria. Sábio e simpático. E perfeito em formosura. Agora coloca o 13. Estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Aí ele vai dizer nas pedras: rubins e diamantes, topázio, todas elas, berilo, todas elas, ele vai dizer todas elas. Olha que coisa linda. Ele vivia no Monte Santo de Deus, o versículo 13. Andava entre as pedras cintilantes, era acompanhado de música. Você pode olhar nesse texto aí. Tem qualidades melhor do que essa? joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Foram criados. No dia que ele foi criado, as pedras lindas, o topázio, o diamante, Eu fiz de foi você criado uma para ele. Para ele. Escuta, irmãos, vamos usar um português claro. Ele era bom, não é? Era ou não é?
Mas vamos continuar, vamos lá. Entretanto, o que aconteceu, pastor? Seduzido por essas qualidades que nós acabamos de ler. Desculpa, mas hoje recebe o nome, a pessoa que acha ele lindo, tem um nome, nome moderno aí. Não. Narcisista. Narcisismo. Vocês lembram a lenda de Narciso? Ele olha o rosto dele na água e ele se apaixona por ele mesmo. O narcisismo, né? Eu sou bonito, não sei o que lá. O narcisista, obrigado, meu filho, faltou aqui. O narcisismo. Depois você pesquisa nos pais dos Google aí, no Google. Ele se achava tão lindo e um dia ele olha no rio, e o rio era águas claras, e quando ele olha o rio, reflete a imagem dele, então ele se apaixona por ele mesmo. Então ele morreu afogado porque não parava de olhar ele mesmo. Narcisista. Filosofia grega, é verdade. Então nós podemos classificar Satanás, o diabo, como narcisista, se vocês me permitem. Por causa desta beleza, aí agora escuta, irmãos, isso aqui que é interessante. Os anjos tinham livre-arbítrio. Os anjos eram dotados de arbítrio. Os anjos. Mas se discute muito hoje se tem ou se não tem. É porque, nos púlpitos a gente não fala, mas há uma grande discussão aí. Uns defendem o livre-arbítrio, outros dizem que não tem e tal. Mas os anjos eram dotados de arbítrio. Tem livre-arbítrio, tem arbítrio. E eu estou mostrando para vocês as duas árvores do Éden. Depois Satanás vai ser solto. Eu estou mostrando que Deus dá chance ao homem do início até o fim. Tá certo? O homem também foi dotado de arbítrio. Nós temos arbítrio. Alguém está aqui obrigado? Não. Alguém aceitou Jesus obrigado? Ninguém aceitou Jesus obrigado. Aí, essa beleza toda, ele mesmo se achou bonito. Aí, no mínimo, ele desejou ser semelhante ao Altíssimo. Que isso, pastor? Vamos lá para frente. Volta ao versículo 2, 28:2. Ele desejou ser semelhante ao Altíssimo. Vamos ler mais um pouquinho sobre ele. Versículo 2. Vamos ler 1, 2, 3 e já. Filho do homem, disse ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste. Agora é ele, é ele agora, a beleza entrou tanto no coração dele, que ele, escuta, vamos ler que é melhor. Elevou o seu coração e disseste: eu sou Deus sobre a cadeira de Deus, me assento no meio dos mares, e não passas de homem. E não é Deus, ainda que estime o teu coração como se fosse o coração de Deus. Agora começa a gerar o pecado. Mas nós vamos ler outro texto. Ele se sente tão bonito que ele se acha, no mínimo, igual a Deus. Mas vamos para outros versículos. Vamos para Isaías capítulo 14. Versículo 12, 13 e 14. Vamos ver aonde que entra o pecado. Isaías, vamos lá. Amém? Amém. Espera aí que eu acho que tem, mas não é esse ainda não. Não, é esse. Vamos ler, depois eu leio Ezequiel 28, também 13 e 14. É uma jesuicidência. Vamos ler o 12, 13 e 14 de Isaías, 2, 13 já. Como caíste Deus do céu, ó Lúcifer, filho da alma, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. 14. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Amém. Agora começou a gerar o pecado. Amém?
Aonde que entra o pecado, pastor? Versículo 2 de Ezequiel 28, versículo 12, 13 e 14 de Isaías 14. Aonde que está o pecado? O orgulho. O orgulho acaba com a vida daquele anjo de luz, por se achar maior, por querer se comparar ao Altíssimo. Então eu vou fazer uma afirmação aqui. Lúcifer é o autor e o consumador do pecado no mundo. Vocês entenderam? Amém. Eu vou repetir, sem pingo de dúvida. Lúcifer é o autor e o consumador do pecado no mundo. Coloque aí para nós Ezequiel 28, 15, se não me falha a memória. Eu quero ler Ezequiel também, 28, 14 e 15. Volta o 14. Volta o 14, deixa eu ver. Olha lá, irmãos. Vai continuar a qualidade dele. E mais qualidade. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e tinha estabelecido o monte santo de Deus estava. No meio das pedras, aquelas pedras que afogueavam andava. Joga o 15. Agora olha só. Perfeito eras no teu caminho. Agora olha onde que entra o pecado. Eu estou mostrando onde que gera o pecado. Ó. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Agora o pecado, escuta o pecado. Até que se achou. Amém ou amém? Até que se achou iniquidade em ti. Que iniquidade é esta? Sou bonito, eu posso ser igual a Deus. Versículo 2 do capítulo 28 de Ezequiel. Vocês lembram? Lembram do que nós lemos em Ezequiel 28, 2? A iniquidade. Olha lá, ó, né? Porquanto o teu coração se levou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não, aí Deus repreende, e não passas de homem. Volta para o 15. A iniquidade ali. Até que se achou iniquidade em ti. Então eu vou afirmar para nós ir embora. O autor e o consumador do pecado no mundo é Lúcifer. Vocês entenderem? Pode dizer amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Coloque por gentileza o Evangelho de João, João 16, 11. Só para nós encerrarmos, que a hora já está indo. Francisco, fala, meu filho. Nós estamos na terça-feira, a gente não tem problema nenhum de abrir sobre isso. Tá bom? Espera aí, só o Francisco está na frente. A vida eterna, mas ele quer que eu queime 100%. Repete novamente. Vou repetir a vida eterna, mas ele quer que eu queime 100%. Deus limitou a vida do homem. Ele passou a ser mortal. Deus mexe na idade humana 3 vezes. Vou citar algumas aqui por alto. Vou abrir Bíblia não. Quantos anos viveu Matusalém? 960. Primeira idade. Aí depois quantos anos viveu Noé? Quem lembra? Quantos anos viveu Noé? Já não viveu mais como Matusalém. 630 anos. A segunda vez que Deus mexe. Aí quando chega no Salmo 90, o que fala no Salmo 90? A idade do homem é 70 anos, podendo chegar a 80. Se chegar é o quê? De fase cansado. Por que Deus mexeu na idade humana? Por causa do pecado. Escuta, irmãos, olha a tragédia do pecado. Nós perdemos que nós não morreríamos. Diminuiu a nossa idade, entrou as doenças sobre o corpo humano. Irmãos, desculpa eu usar uma palavra pesada, mas o pecado é uma desgraça na vida do homem. O pecado acaba com a vida humana. Toma cuidado. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela vai dizendo: fugir do pecado, fugir da aparência do mal. E outra coisa, irmãos, quando ele
ele comete aquela iniquidade, a iniquidade entra no coração dele, aí ele é expulso das mansões celestiais. Ele é expulso, porque Deus, na sua onisciência, sabe o que está acontecendo com ele. Sabe ou não sabe? Sim. Eu fico imaginando, os comentaristas não gostam muito de falar sobre isso não, mas eu fico imaginando o diálogo dele com Deus, ou de Deus com ele. Você não é mais digno de habitar aqui, e o Senhor me expulsa do céu. A Bíblia declara em Apocalipse, não me falha a memória, acho que é Apocalipse, que a cauda dele, a cauda, leva a terça parte dos anjos. Meu Senhor. Quem já estudou o ensino médio e sabe converter fração em porcentagem, terça parte é 30%. Desculpa, irmão, é muito demônio que tem no mundo. Só Jesus. E a Bíblia também fala que os piores estão presos. Já imaginou se estiver solto? É muito demônio que ele convenceu. Que poder, o que o pecado faz, o que o orgulho faz na vida do ser humano, o que o orgulho faz. Só que a Bíblia também declara que há milhões, milhões e milhões de anjos ao nosso favor, amém? Se foi 30%, ainda tem 70% de anjos ao nosso favor. Você não dá ordem a anjo, mas a Bíblia declara que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu favor. Aleluia. Você pode pedir: Senhor, dá ordem aos teus anjos ao meu favor. Amém. Por isso nós não teremos ele, amém? Amém. Nós não teremos o inimigo na nossa alma. Acabou, irmão? Vamos ficar de pé. Irmão Lucimar ia fazer uma pergunta. Isso aqui não é escatologia não, irmão. Não tem que acabar. Fala, agora você perdeu sua vez. Agora é irmão Lucimar. Fala, irmão Lucimar. Eu queria ver se você está dizendo, no Gênesis 3, no versículo 5, né? Satanás aqui não tentou uma coisa, porque Deus sabe que no dia que ele comermos, né, se abrirão os seus olhos, e como Deus sereis. Então, se ele não abrir nela, ela também. Ele usa o poder de convencimento. Ele já se sentia Deus, concorda? Eva agora está ali debaixo do fruto que Deus falou para não comer. Ele já tinha sido expulso do céu por se sentir Deus. Ele pensa: eu vou levar mais alguém comigo. E ele se opõe a tudo que Deus faz. Nós somos feitos pela mão do Senhor. Claro, eu vou acabar com a criatura que ele fez. Sabe por que ele falou para você não comer? Você não entendeu ainda, porque ele não quer que você seja sábio igual ele, porque se você comer, você vai ser sábio igual ele. Aí aconteceu uma série de erros, erro da mulher. Quem errou? O homem ou a mulher? Coloca aí para nós, meu filho, 1 Timóteo 2,14, vamos ver se o Elival está certo. Vamos ficar de pé, só para nós ler. 1 Timóteo 2,14. 1, 2, 3 e já. Vamos ler? Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Não, eu falo, vai estudar mais, meu filho, por favor, amém? Amém? Calma, os dois erraram, só para brincar com as irmãs, Elival. Os dois erraram. Ela teve a sua parcela de culpa. Qual foi a parcela de culpa de Adão? Ele era sacerdote. O que ele deveria ter feito? Você comeu o que o Senhor falou para não comer, mas ele aceitou o que ela deu. Concorda? Então qual é a resposta? Quem pecou? O ser humano. Amém? Quando eu digo ser humano, o homem e a mulher. Só estou brincando e mostrando aquele versículo para vocês, tá bom? A Bíblia responde tudo. Glória a Deus. Amém? Amém. Guarda isso, querido. Fuja do pecado. Amém. Mostrei a origem dele para vocês. Agora há uma grande discussão, tá, Ricardo? Eu sei que você está doido para perguntar. Mas isso aí é um outro estudo, amém? Aonde o orgulho entra no coração dele? Está vendo? Como é que é bom estudar a Bíblia? Aonde? Não, agora não cabe mais pergunta.
Ou pode abaixar o dedo, irmã Elisete. Aonde? Aí por isso que alguns afirmam, os boca aberta que não estudam a Bíblia, que foi Deus que criou o mal. Deus não criou o mal. Tudo que Deus fez, Ele viu que era bom. O mal não tem origem nele. O mal tem origem em Lúcifer. E Lúcifer. Agora a grande questão dos estudiosos aí, ó, mas é uma outra hora a gente conversa sobre isso. Aonde ele estava? Sim, pastor. Ué, o pastor pode? Desculpa de atrapalhar, mas é só uma pergunta, pastor. Não. Eu vou fazer, posso fazer? Responde. O senhor pergunta e responde. Não, eu vou fazer a pergunta para o senhor, porque o senhor vai ajudar a gente aí. O senhor falou que Satanás vai estar preso durante 1000 anos. E Jesus vai reinar na terra sobre 1000 anos. Esse tempo de Jesus é baseado naquele tempo de Pedro, que 1 ano para Jesus é 1000 anos e 1000 anos é um dia para Deus. Porque em Apocalipse 26 diz assim: bem-aventurado o santo aquele que tem a parte da primeira ressurreição. Sobre estes não terão poder segundo a morte. Aí o mais importante: mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Então esses 1000 anos é aquele que Pedro refere? Pergunta boa, vamos lá. Os 1000 anos de Jesus do milênio é literal. Literal. O que é literal? Os dias de hoje. E eu vou explicar por quê. E é um tempo de purificação da terra. Por isso que a gente comenta, né, que ele vai reinar. A Bíblia fala de quantas novas Jerusalém? Quantas? Quem sabe? 2 novas Jerusalém. E eu mostro para você ali. Uma é terra, a outra celestial. Jesus vai reinar no milênio aonde? Na Nova Jerusalém terrena. Tem uma determinada religião que diz que o céu vai ser aqui mesmo. Já viram isso? Sim ou não? É baseado nessa Jerusalém terrena, Nova Jerusalém terrena. Não vamos criticar, deixa eles. Amém? Amém. Mas Cristo vai reinar aqui, porque Ele não reinou sobre Israel. Então escuta. Nós seremos sacerdotes dele. Nós seremos. E vamos perceber. E eu vou falar, vou ser mais ousado com o senhor, pastor. Mais ousado. Que agora entrou na escatologia. Vamos embora, nós vamos orar e vamos embora. Vou ser mais ousado ainda. Eu acabei de falar que os anjos do Senhor estão a nosso favor hoje, não estão? Amém. Amém ou não amém? Amém. Os anjos pediram o Senhor para ministrar, para pregar o Evangelho? Pediram ou não pediram? Amém? Por isso que eles são mensageiros de Deus. Mensageiros de Deus. Agora escutem, vai ter a Nova Jerusalém terrena. Eu não tenho tempo, mas eu te provo biblicamente. Vai ter a Jerusalém celestial. E a Bíblia diz, olha só, que ela vai pairar exatamente sobre a Jerusalém terrena. E ele dá as medidas dela. Dá as medidas em Apocalipse. Aleluia. Agora calma, o mais impressionante que o cabelo vai arrupiar é agora. No milênio vai ter gente com o corpo incorruptível, corpo transformado, e vai ter gente com corpo carnal, quem veio da grande tribulação, vai entrar no milênio, aqueles judeus que vieram da grande tribulação. Amém? Só por causa da colocação do pastor Luciano. Aí agora que vem o detalhe. Quem vai fazer o papel dos anjos da Jerusalém celestial para a Jerusalém terrena? Alguém me responde? Alguém me responde? Pode responder alto. Seremos sacerdotes. Seremos sacerdotes, por isso que eu peguei esse anjo dele. Nós exerceremos o papel dos anjos hoje. Nós seremos os mensageiros de Deus, da Jerusalém celestial para a Jerusalém terrena. Eu ministrei isso aqui durante 5 ou 6 anos. Tinha gente que falava assim: ó, eu não aguento mais escatologia, eu vou fazer minha lista de compra. Não está aqui mais não. Tá bem? Estamos precisando voltar à escatologia. Eu volto. Se Deus quiser, ainda esse ano, lá no finalzinho de setembro, em novembro, a gente faz novembro, escatológico toda terça. Quem quiser pode vir. Vem com a Bíblia aberta, vem com muita dúvida, você tem que crer na Bíblia. Eu vou te mostrar.
Aleluia. Amém? Amém. Amém. Obrigado pela colaboração, pastor. Glória a Feche Deus. teus olhos. Deus, Presbítero obrigada. Cristiano, ora ao Senhor. Pastor Renato nos dá a bênção. Senhor Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos, Senhor, pela Tua Meu palavra. Pai, muito obrigada, A Tua Jesus. palavra, Obrigada, Senhor, meu é Deus. lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, pela Tua orientação espiritual. Em nome do Senhor Jesus, eu Deus, que o Senhor possa, Senhor, estar nos despedindo debaixo da Tua mão poderosa, Senhor. Assim somos gratos, Senhor, por esta noite e pelo Teu ensinamento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estende as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam Amém. Cumprimenta quem está do seu lado aí, que Deus abençoe a cada um.